Oi, gente, tudo bem? Cristiane, professora de física. Hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre a dispersão da luz, né, nas cores e falar um pouquinho sobre como a gente consegue ver as cores, identificar os fenômenos de absorção e reflexão nelas. Vou compartilhar com vocês a minha tela só para vocês irem acompanhando o que eu vou dizer. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a dispersão. E a dispersão é um fenômeno que acontece quando a luz branca ela passa por uma superfície entre dois meios que são homogêneos e transparentes e passa por um processo de refração. Quando isso acontece, a luz ela se separa nas cores do arco-íris pelo fato de que elas possuem diferentes índices, as cores, elas possuem diferentes índices de refração e diferentes frequências de luz. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas o espectro visível de luz, ele tem frequências para cada uma das cores. A luz branca é a luz que relaciona todas essas cores juntas, que é o que a gente chama de luz visível. Então, quando a luz branca ela passa por um prisma, que é um tipo de um triângulo, né? Um sólido em formato de triângulo, uma pirâmide meio assim, de vidro, ela refrata, né? O que significa refratar? Significa que ela vai pegar essa luz e vai modificar a sua velocidade. E com essa modificação de velocidade, elas vão sofrer desvios, ou seja, a trajetória da luz vai desviar. E como cada uma dessas cores apresentam índices de refração diferentes, cada cor dessa vai sofrer um desvio diferente, o que vai possibilitar com que a gente veja cada uma delas de forma separada, formando o arco-íris. Bem bacana. Aqui no meu material, eu estou mostrando aqui como é o índice de refração da luz para cada tipo de material em relação ao vidro, né? Então, a violeta ela tem 1,532 e o vermelho 1,513. A violeta tem o menor desvio, enquanto o vermelho tem o maior desvio, tá? Então, a gente tem essa relação entre os desvios quando passa pelo prisma. Outra relação envolvendo o fenômeno da dispersão é o fato dos arco-íris, né? O arco-íris é um fenômeno óptico onde a luz branca, que é a luz do sol, ele vai passar por gotículas de água no ar. Claro que tem que ter várias gotículas, grande quantidade de gotículas. E quando ele passa por essa luz passa por essas gotículas, ela vai sofrer o fenômeno de refração que eu acabei de explicar e também uma reflexão total. E quando ela volta, ela sai dessa gotícula, ela refrata novamente e volta para o ar, formando o arco-íris, que é o fenômeno que a gente consegue ver. Isso também se deve ao fato das cores terem frequências diferentes, índices de refração diferentes, né? O que permite que a gente veja esse fenômeno tão bacana. Agora eu vou falar um pouquinho sobre como a gente consegue identificar as cores nos objetos. As cores, a luz, né, visível, ela tem algumas características. Ela pode ser absorvida ou refletida. A cor preta, né, dos objetos, ela reflete a absorção de todos os comprimentos de onda, ou seja, reflete a absorção de toda a luz branca. Agora, os corpos que são brancos, eles refletem toda a cor que eles recebem. Eles recebem luz branca do sol e refletem toda essa luz. Agora, todos os outros corpos que têm cores diferentes, verde, azul, vermelho, eles têm pigmentos que auxiliam o processo onde o corpo absorve as outras cores e reflete só a que ele possui. Por exemplo, o verde vai absorver todas as outras cores e refletir somente o verde. O vermelho vai absorver as outras cores e vai refletir a frequência relacionada à cor vermelha. Isso acontece
com todos os objetos que a gente consegue ver que tem cor, né? Esse é o fenômeno que a gente fala de absorção e reflexão da luz em alguns casos. Uma relação interessante é que o seguinte, os objetos, né, além de eles vão ter as cores de acordo com a luz que eles recebem. Normalmente eles só vão ter a cor se refletirmos, né, se colocarmos sobre um objeto luz branca, ele vai ter a cor da qual ele é feito, né? Da qual o seu material foi constituído. Mas se eu coloco qualquer outro tipo de cor em cima desse objeto, ele só vai conseguir ter a cor do objeto da qual ele faz parte, né? Por exemplo, deixa eu tentar explicar melhor. Aqui, quando eu coloco a luz branca, o passarinho que é azul, ele reflete essa cor azul e a gente vê ele azul, e a maçã que é vermelha e verde reflete a parte vermelha e a verde eu consigo ver. Então aqui o corpo absorveu as outras cores e refletiu o verde, aqui ele absorveu as outras cores e refletiu o vermelho, aqui ele absorveu as outras cores e refletiu o azul. Se eu pegar uma luz vermelha e incidir sobre esses objetos, o que vai acontecer? Todos os objetos que não têm a cor vermelha naturalmente na sua constituição, não tem como refletir o vermelho. Então, eles vão ficar pretos, ou seja, eles vão absorver esse comprimento de onda e não vai refletir. Só vai refletir vermelho o objeto que já é vermelho. Então, se eu incidir vermelho sobre objetos que não são vermelhos, eles vão ficar pretos. Isso vale para qualquer cor. Aqui, por exemplo, eu coloquei uma lâmpada verde para iluminar esses objetos. Como aqui a única parte que tem verde é a folha, então é a única parte que eu vou conseguir ver cor. Os outros objetos vão ficar pretos. Isso vale com o azul e com qualquer outra cor. Então, quando eu aplico luz branca sobre objetos coloridos, ele vai usar a frequência com a qual ele constitui sua cor e vai refletir para que a gente veja as suas cores. Se eu pegar uma cor que não seja luz branca, só os objetos que se constituem daquela cor que vão aparecer, né? Vão ter cor com aquela tonalidade. Meio que isso. Espero que tenha dado para entender. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês para finalizar é o chamado disco de Newton. Foi ele que descobriu essa relação entre as cores que formam o arco-íris serem a composição da luz branca. Então, ele fez o fenômeno inverso ao fenômeno do arco-íris. Ao invés de incidir luz branca e dispersar ela na forma das cores, ele fez um disco contendo todas as cores. E quando a gente gira esse disco, a mistura de todas essas cores no giro formam a luz branca. Observem para vocês verem. Ele vai girar, ele vai colocar o disco para girar. Observem que o disco é composto por todas as cores do arco-íris e quando ele gira, a mistura dessas cores formam a luz branca, ou seja, formam a cor branca. Tá bom? Só para finalizar. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Eu espero que tenha ajudado. Só mais um materialzinho de apoio para vocês. Um beijinho e até a próxima.